A Guerra dos Espectros se aproxima do final. Hoje a gente confere a 11ª parte da saga do Ron, aqui comigo, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico do assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. E esse é a 11ª parte da saga do robozão Ron, o caçador do espaço aqui no Museu dos Quadrinhos. Lembrando que lá na gringa está saindo um ônibus com toda a fase do Ron, que foi escrita por Bill Mantlo, desenhada em grande parte por Sal Buscema, e a finalzinha, a conclusão, foi por Steve Ditko e uma série de arte finalistas. Aqui, nesse arco que a gente vai ver hoje, já tem essa transição. Sai o Sal Buscema, entra o Steve Ditko, e vocês vão conferir comigo com detalhes. Antes, vou dar uns pequenos avisos se você gosta de desenhar nesse estilo aqui de super-heróis e gosta, quer uma moral aí no seu desenho. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tem um link para o meu curso Desenhando Heróis. É um curso que te oferece todas as ferramentas, mesmo que você não saiba desenhar, para você começar a desenhar do zero. As ferramentas que tem lá, você aprende desde formas básicas, a associação dessas formas, construir figuras mais complexas, depois vai ter luz e sombra, anatomia, movimento, tudo isso empacotado para você em mais de 160 aulas. E se você não tiver resultados reais em 15 dias, eu devolvo a tua grana. Essa é uma promessa que a gente faz lá na Hotmart. Você tem dentro da plataforma mesmo, você pode solicitar sua grana de volta caso você não fique totalmente satisfeito. Então, para de pensar e comece a agir. Clica aqui e faz a inscrição hoje ainda. Bom, agora a gente vai direto para as histórias de hoje. São bem grandinhas, porque a gente está se aproximando do final. A conclusão dessas histórias do Ron, A Guerra dos Espectros, foi publicada pela Editora Abril no Super Almanac Marvel. Então a Potocona é um ônibus de antigamente, né? Um negócio assim com cento e tantas páginas, sei lá, quase 200 páginas de quadrinhos. E deve ser o último vídeo do Ron que a gente vai fazer aqui no canal. E fica aquela incógnita se a Panini vai trazer aqui para o Brasil esse ônibus do Ron ou não. Vamos ver. Parece que pelo burburinho os fãs gostaram, né, ficaram satisfeitos com essa notícia lá da gringa. Quem sabe a Panini não traz para cá, já que está trazendo um resgate incrível, né? Acho que vou dizer 50% do que a Panini vem publicando é de republicações. Saga disso, saga daquilo. Quem sabe o Ron não ganha sua chance aí no Brasil novamente, né? Uma coisa que a gente parecia assim, ser impossível a gente ver isso novamente publicado. Pois é, não existe impossível. A Marvel está trazendo aí de volta o Ron. E aqui você tem no canal toda a saga, pelo menos tudo que a Editora Abril publicou. Vocês vão ver que aqui, dentro desse pedacinho da saga que a gente vai mostrar hoje, eles pularam 4 edições direto. Fizeram esse salto aí. Eu não sei quais são as histórias, porque eu não tive acesso, mas possivelmente é um arco que eu não tinha a ver diretamente aí com a Guerra dos Espectros, beleza? Então fica aí comigo, confere os 4 clipes que a gente vai ver aqui hoje. São 3 da revista mensal e 1 da revista anual. E no final do vídeo eu tô de volta com os recados que a gente vai ter aí na semana no canal, beleza? Boa diversão com o Ron, o Cavaleiro do Espaço. A primeira história de hoje foi publicada na revista X-Men número 10 de agosto de 1989, publicado pela Editora Abril, e que traz a história publicada originalmente em Ron número 55 de 1984. Argumento Bill Mantlo, desenho Sal Buscema, arte final de Mel Cândido. A história começa com Starshine, Ron e os demais caçadores de espectros chegando a um hospital numa pequena cidade. A população está em pânico. Algo aconteceu dentro do hospital. Ao entrarem no saguão principal, Ron e os demais caçadores de espectros notam que todos os pacientes se transformaram em monstros horríveis. Cabe a eles descobrirem que tipo de criaturas são essas e de onde vieram. O general grita: "Minha nossa, o hospital está cheio de monstros!" E Ron indaga: "Sim, mas qual será a origem deles?" Starshine afirma que eles estão matando os pacientes, mas Ron pondera: "Mas será que eles não são os pacientes?" Utilizando então seu analisador, o Cavaleiro do Espaço chega à conclusão de que essas criaturas nasceram na Terra. Eles foram transmutados pela magia dos espectros. Humanos ou não, os abomináveis monstros começam a atacar com sede de sangue, facilitando assim a decisão dos defensores do planeta. Pouco tempo depois, os caçadores de espectros são vitoriosos. Ron então afirma: "Precisamos descobrir como esses monstros foram criados e destruir essa loucura pela raiz." Starshine e Ron partem, enquanto os homens do general se encarregam de esvaziar o hospital. Logo na saída, eles encaram mais uma das criaturas transmutadas. Starshine pede que Ron mate a criatura, mas Ron hesita. Afinal, trata-se de um humano. Starshine completa: "Não interessa o que é justo. Numa guerra, só existem sobreviventes ou vítimas. E você tem o direito de viver."
Ron se lembra da época em que Starshine era Brandi Clark, a sua amada terrestre. Porém, o ódio contra os espectros a mudou. Brandi agora só tem uma missão, como Starshine, eliminar os espectros. Ron está determinado a encontrar uma cura para essa transmutação. Eles então são interrompidos por Rick Jones. Ele chega no quarto onde estão os Cavaleiros Espaciais com uma mulher em seus braços. Ele revela estar também infectado. Rick, nessa época, estava tratando um câncer por ter sido exposto à radiação gama, tentando se transformar num novo Hulk. Sua memória então nos leva ao passado. Quando estava sendo tratado naquele mesmo hospital, um dos médicos acabou sendo picado por uma seringa contaminada e se transformou em um monstro na frente dos dois. A médica que o tratava também foi atacada e morreu. Rick então atacou a criatura com seu violão, matando-a ali mesmo, o que nos traz de volta ao presente. Ron usa o analisador para investigar o sangue das vítimas. Ele chega à conclusão que todos os pacientes que receberam transfusão de sangue foram infectados e acabaram se transformando em monstros dos espectros. A sua missão agora é chegar até o banco de sangue e eliminar esses estoques de sangue contaminado pela magia espectral. Rick indica o caminho. Porém, enquanto estão chegando lá, os Cavaleiros do Espaço são atacados por mais monstros dos espectros. A criatura domina Starshine e Ron hesita. Rick se desespera. Um monstro! Starshine! Acabe com ele, Ron! Acabe! Mas o cavaleiro ainda está impedido por sua moral. Trata-se, afinal de contas, de humanos. Ron então é obrigado a agir. Preso pela criatura, ele aciona seu neutralizador. Somente uma parte do monstro é atingida. E com sua cauda, ele ataca, tirando o neutralizador da mão do Cavaleiro do Espaço. A luta continua até que finalmente Ron consegue enviar a criatura para o limbo. Starshine está sendo enforcada pelo monstro, mas ela atinge a criatura com seus raios oculares. Você matou um inocente, diz Ron. Já foi um humano, assim como você e eu. Melhor encarar a realidade, Ron, diz Starshine. Essas criaturas nunca mais vão se tornar humanas. Eles então prosseguem até o estoque de banco de sangue do hospital. Chegando ao local, Ron arranca a pesada porta, revelando o estoque de sangue, e de posse de seu analisador, faz uma varredura completa em todos os frascos contendo o sangue do local. A verdade elimina qualquer sombra de dúvida. Os espectros contaminaram o sangue local. Starshine então não hesita em usar seus raios oculares, destruindo o estoque infectado de sangue do hospital. O sangue foi neutralizado e as células dos espectros foram banidas para o limbo. Então acabou? Diz Rick. Essa batalha acabou, mas custou muitas vidas. Existem corpos que jamais serão identificados. Desde que chegaram a esse planeta, só há morte e destruição. Pense bem, humano, e depois me pergunte se tudo acabou. Termina aqui a primeira parte da história de hoje. A segunda história de hoje foi publicada na revista X-Men número 12 de outubro de 1989, trazendo a história publicada em ROM número 60 de 1984. O argumento é de Bill Manto e desenho de Steve Ditko e Tom Palmer. Nossa história se inicia nessa splash page, mostrando Rick Jones delirando sobre um cenário sinistro, um mundo alienígena. Rick murmura: sol negro, cinzas, calor. Que tipo de lugar é esse? A pergunta parece levantar Rick Jones aos recantos mais sombrios de sua mente atormentada. Já estive em vários mundos com os Vingadores, mas nunca vi nada igual a isso. Será que existe vida aqui? Então, ele vê seres entoando cânticos diabólicos. O terror afinal toma forma. Espectros! Grita Rick. Tendo passado as últimas semanas com Ron, Starshine e os caçadores de espectros, Rick Jones os conhece bem. Eu devo estar no planeta espectral, bem no coração da nebulosa negra, afirma Rick. Então, finalmente, ele desperta. Enquanto isso, em outra parte do país, um trem de passageiros encalha devido à misteriosa nevasca. Os passageiros estão preocupados, afinal, trata-se de uma região desolada. Então, um ruído chama a atenção deles. Acham que se trata de helicópteros de resgate. Porém, a realidade não é bem essa. O que parecia ser a salvação, torna-se um pânico generalizado. O ataque das criaturas dura pouco, centenas de pessoas caem imóveis sob a neve. No interior do trem, gritos são abafados pela espessa camada de neve. O triunfo é dos espectros. O plano deles, após a derrota inicial para Ron, não é mais voltar à nebulosa negra. Eles querem recriar o mundo espectral na Terra, entoando um cântico sinistro
Os espectros então desaparecem da cena do crime. Dias depois, a neve derrete e o trem é encontrado. As autoridades temem revelar a verdade para a população, com medo de causar pânico, e Ron concorda. Starshine se indaga: o que os espectros ganham com isso? Rick então entra no trem. Ainda há muitos corpos. Porém, em meio àquela cena terrível, ele nota: há um sobrevivente, uma menina escondida entre as bagagens dos passageiros. Ela está amedrontada. Rick então a acalma. Ron e Starshine se aproximam. Starshine está certa de que a menina está infectada e por isso deve morrer. Sem hesitar, ela usa seus raios para atacar a criança. Porém, Rick, desesperado, se coloca entre o disparo e a menina. Você está louca? A menina só está assustada e precisa da nossa ajuda, diz Rick. Ela tem uma marca na testa. Há o real medo de que a menina tenha sido realmente infectada. Ron então tem a solução. Usa o analisador. A menina está bem. Sim, Starshine, ela é humana e já sofreu bastante, diz o Cavaleiro do Espaço. Ele se aproxima com calma da menina e aos poucos vai ganhando sua confiança. A menina então atende ao apelo do Cavaleiro Espacial e revela tudo o que havia acontecido no trem. Eu vi, os monstros vieram voando do meio da neve e aí eles se transformaram e atacaram todo mundo. O papai pegou e escondeu eu e a mamãe. E sua mente volta ao passado. Enquanto seu pai protegia ela e a mãe, foi atacado por um dos espectros, que tomou seu lugar, utilizando a capacidade de metamorfosear dos espectros. Já na forma espectral, o pai ameaça: eu vou entrar, Marta. A mãe teme pela segurança dela e da filha. A criatura reverte seu disfarce e ataca a mãe. A menina só foi levemente tocada pelo espectro. Logo fiquei tonta e vi um lugar feio, cheio de fogo e um sol preto. Eu nunca tinha visto aquilo antes, diz a menina. Depois ela relata que a mãe, para proteger, atacou a forma espectral e ela se escondeu. E a menina completa: eu via tudo, todas aquelas coisas horríveis que o espectro fez antes da mamãe cortar a língua dele. Ele tentou roubar a minha mente, mas eu acabei ficando com a mente dele. Eu sei o que ele estava querendo e não consigo mais esquecer. Termina aqui a segunda parte da história. A terceira parte da história foi publicada na revista X-Men número 13 de novembro de 1989, trazendo a história publicada originalmente em ROM Anual número 3 de 1984. O argumento é de Bill Manto, desenhos de W.M. Johnson, arte final de Akin Garvey. Os Cavaleiros do Espaço se aproximam de uma creche. O local está cercado por policiais e caçadores de espectros. A unidade Esper da SHIELD detectou a emanação telepática daquele local, com o mesmo padrão de outras aparições espectrais. A situação é grave e as crianças estão dominadas. Starshine então não espera e parte para dentro das creches, com Ron em seu encalço. No interior da creche, vemos espectros, ainda crianças, dominando o local, e outras crianças humanas totalmente amedrontadas. Um dos espectros bebês ordena que a professora se levante. Eles precisam de orientações. Os espectros infantis estão com medo, pois sabem que seus pais foram banidos para o limbo por Ron Starshine. Ela então adota a forma da professora e agora todo o conhecimento da humana é dela. Seu objetivo agora é transformar todas as crianças em espectros. Logo todos são hipnotizados quando as línguas ásperas acariciam seus rostos. Agora, irmãs, vamos seguir nosso destino, diz um dos espectros. Porém, são interrompidos com a chegada dos Cavaleiros do Espaço. A recém-transformada professora utiliza magia espectral para conter o Starshine, porém é logo destruída pela Cavaleira do Espaço. Ron nota que as crianças estão traumatizadas. Ela pede que Starshine se contenha. A Cavaleira do Espaço diz que não se preocupa com o local onde os espectros estão, desde que eles morram. O combate é levado para o lado de fora. Em meio à luta, o neutralizador de Ron cai ao chão. Um dos espectros alcança a arma, porém antes que possa utilizá-la, é posta fora de combate pelo general. A luta então continua. Os espectros assumem as formas de sugadores de almas espectrais e fogem do local. Vários são abatidos, mas um consegue fugir. Starshine vai em calço dele.
e Ron a segue. Eles então encurralam a criatura, que afirma: venham, cavaleiros, matem-me, como mataram os meus pais. Starshine então se prepara para matar a criatura quando é impedida por Ron. Espere, Starshine, você ouviu o que a criatura disse? É só uma criança. Sim, mas ela já matou, já esqueceu disso. Ela pode ter sido forçada a isso, Starshine. Ela, porém, não quer papo e destrói a criatura. Porém, antes que a criatura possa ter totalmente destruída, Ron, utilizando o neutralizador, manda a criatura para o limbo. Starshine não se conforma. Por que você fez isso, Ron? Era apenas uma criança, Starshine. Nós a deixamos órfã. Starshine está totalmente modificada pelo ódio e nada mais lembra a humana Brandy Clark. Estamos agora em outro cenário. Um típico batismo. Uma comunidade pequena no interior. Enquanto fazia o batismo, o reverendo é surpreendido pela chegada de um estranho. Na verdade, o espectro que conseguiu escapar e assumiu uma forma humana. Aos poucos, ele emerge do lago. Os crentes acham que se trata de um milagre. O garoto é adotado pela comunidade. Muitas semanas depois, numa rodovia perto dali, os novos mutantes estão indo para a casa de Sam Guthrie, o míssil. Os novos mutantes, acompanhados pelo Professor X, são parados por um incêndio florestal. Por ordem do professor, os heróis então ajudam a combater o incêndio, utilizando seus poderes mutantes. Cada um com sua característica, utiliza seus poderes para ajudar os humanos em apuros. Sam Guthrie, o míssil. Rennie Sinclair, a lupina. Roberto da Costa, o mancha solar. Iliana Rasputin, a magia. E Amara Aquila, a magma. Agindo em conjunto e em separado, eles conseguem salvar os humanos em perigo e apagar o incêndio florestal que ameaçava toda a região. Por fim, eles voltam ao seu caminho e notam: aquela igreja ali estava no meio do fogo, mas nem parece chamuscada. Os novos mutantes estão indo para a pequena cidade de Sam Guthrie. Faz tempo que ele não vê os seus parentes. E o professor Xavier aproveitou para fazer uma excursão com todos os alunos até o local. Uma folga, de vez em quando, cai bem. E dentro da igreja, que chamou a atenção dos novos mutantes, o estranho jovem que havia surgido no batismo se revela uma criatura diabólica. Numa montanha, sozinho, Ron reza aos deuses de Galador. Ele quer recuperar sua humanidade perdida. E à noite, no acampamento dos caçadores de espectro, uma das Esper, as agentes especiais com características psionicas, consegue notar a chegada de uma criatura extremamente poderosa. E, na vila de Cumberland, no Kentucky, Sam Guthrie é recepcionado por seus pais e por seus irmãos. Todos dão as boas-vindas aos novos mutantes. A mãe de Sam comenta sobre o estranho jovem que chegou no dia do batizado. E enquanto isso, Ron e Starshine estão investigando as dicas dadas pela Esper da SHIELD. Ron ainda tenta apelar pelo restante de humanidade que existe em Starshine, mas ela refuta. Brandy Clark não pode salvar sua família nem a si mesma. Ela é fraca. Então, eles notam o pastor totalmente amedrontado. Ron se volta contra a ameaça. Aciona seu analisador para se deparar com um velho inimigo, o híbrido. Sam passeia com seu irmão pela floresta. Eles estão caçando. Sam impede que o irmão mate alguém por acidente. É o jovem filho do pastor que o leva nos braços. O pastor morreu e ele envelheceu 50 anos em 5, nesse período em que o jovem esteve com ele. O professor Xavier nota que o jovem é muito mais do que aparenta ser. Um poder forte e marcante, como ele jamais havia visto. Vamos nos lembrar que o híbrido é um mutante, o cruzamento entre humanos e espectros. Na igreja, o híbrido toma Brandy Clark como sua amante, tirando a Cavaleira do Espaço de dentro de sua armadura e enviando o Ron para o limbo. Enquanto isso, os novos mutantes investigam as minas do local. Os heróis têm dificuldades. Eles ainda são destreinados e sentem medo em algumas situações. Eles então se veem aprisionados na mina. Sam tenta escapar usando seus poderes, porém não consegue. Eles vão investigando as minas cada vez mais a fundo até chegar na pequena igreja trazida ao fundo pelo híbrido. Inicia-se então um combate dos novos mutantes contra o híbrido. Ele quer destruir os meninos e acasalar com as meninas. Sam Guthrie parte para cima do híbrido
Você começou a queimada e matou o reverendo, né? A criatura enfrenta os novos mutantes com certa facilidade. Transforma-os em escravos, menos Illyana, que consegue se soltar. Usando seu poder, a nova mutante se transporta para o limbo, onde encontra Rom enfrentando espectros. Ela sabe o que tem que fazer. Ela então utiliza seu poder, levando Rom de volta para a Terra, na igreja onde estão seus amigos. No interior, uma cerimônia sinistra acontece. O híbrido está se casando com Brandy. Rom parte para cima da criatura. Solte-a, monstro! Illyana então ajuda, usando sua espada mística, transpassa a criatura. Brandy então recupera a consciência. Vendo que não está mais dentro da armadura galadoriana, ela alcança o neutralizador de Rom e, com a ajuda do Professor Xavier, aciona a arma até destruir totalmente o híbrido. O esforço, no entanto, é demais para Brandy, que acaba desmaiando. Antes de partir novamente para a luta, Rom faz uma última visita a Brandy. E termina aqui a terceira parte da história de hoje. A última história de hoje foi publicada na revista X-Men número 14 de dezembro de 1989, da editora Abril, trazendo a história publicada originalmente em Rom número 61 de 1984. Argumento de Bill Anto, desenho de Steve Ditko, arte final de Jackson Weiss. A história começa numa praia no estado da Virgínia. Um dia tranquilo, até que de repente, no céu, surge uma enorme mancha negra. Uma menina alerta: olha lá, que escuridão, né? Mas ninguém poderia imaginar que isso traria o começo do fim. As pessoas fogem em pânico. A mancha negra é formada por milhares de sugadores de almas espectrais. Repentinamente, a luz do dia é consumida por uma massa negra formada por estranhas criaturas aladas do confins do espaço, que sobrevivem consumindo sóis. Na realidade, espectros adotando suas formas saurianas. Elas formam um disco estelar, invocado pelas artes arcanas dos espectros. Em sua superfície cambiante, toda forma de luz parece ser absorvida. Então, de seu meio, um raio, que depois de fender o espaço a velocidades sobrenaturais, atinge o Sol, criando um buraco escuro em seu coração. Um grito coletivo parte da humanidade, quando uma sombra cai sobre sua alma. Depois, no comando do móvel dos caçadores de espectros, uma conferência de emergência é convocada. Rom chega e explica: os espectros utilizaram todo o seu poder no último ataque, e talvez não tenhamos tempo de contra-atacar. Ele então explica que é um disco estelar, e que talvez a criança resgatada por Rick no trem que vimos no começo desse vídeo tenha as respostas. Tocando a fronte da menina, Rom tem acesso aos seus pensamentos. A menina então explica: primeiro os espectros criam um disco estelar, que drenou o poder de todos os bruxos, mas eles não se importaram, porque quando a mágica começa, não para mais. Agora mesmo, a força de um sol está sendo roubada para jogar um raio de magia negra no espaço. O que os bruxos estão querendo com isso é trazer o Sol Negro e o planeta deles através de um túnel. Aí, o nosso mundo e nosso Sol vão se fundir, as pessoas vão morrer e a Terra vira um paraíso para os espectros. Mais tarde, o general pergunta: Rom, você que já lutou contra os bruxos, o que podemos fazer? Quando vencemos os espectros há 200 anos, abdicamos de nossa humanidade para nos tornarmos cavaleiros espaciais. E a ciência galadoriana criou armas poderosas como o neutralizador. O agente Girish diz que eles não têm neutralizadores, porém, um protótipo havia sido criado pelo mutante conhecido como Forge, e essa talvez seja a solução para o final da guerra contra os espectros. Termina aqui a história de hoje. Então é isso, estão chegando pertinho aí do fim, quem diria, né? Acho que aqui o canal, o único canal do Brasil que falou toda a saga do Rom por enquanto é aqui o Gico HQ. Então aproveita e fala para seus amigos que você, já que você gosta desse assunto, convida mais gente para conhecer o canal, compartilha o link do vídeo aí nos seus grupos de quadrinhos, aí nas suas redes sociais, vai ser uma moral muito boa e eu te agradeço. Se você puder deixar um joinha também é sempre bom, porque ajuda a movimentar as coisas aqui, acaba aparecendo para mais gente a cartelinha do canal e as pessoas acabam conhecendo, clicando, se interessando e fazendo a inscrição aqui no canal, beleza? Amanhã a gente está de volta aqui no canal, tem o quadro Mestres do Terror, com um conto curtinho de horror, sempre produzido por uma equipe brasileira, histórias de terror que eram um grande sucesso no Brasil na década de 80, e eu estou fazendo o resgate desses nomes, que não podem de maneira nenhuma ficar esquecidos, então esteja aqui comigo amanhã de noite para conferir mais um conto, e aproveita, explora essa playlist, ajuda compartilhando,
esses vídeos do quadro Mestre do Terror, que é um resgate que a gente está fazendo desses nomes dos quadrinhos brasileiros que não podem ser esquecidos jamais. Ó, vou ficando por aqui reforçando o meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenho de Heróis, tem link na descrição do vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, escolhe a rede social de sua preferência. Tem aqui na descrição do vídeo também diversos links. Se você quiser ler os meus quadrinhos autorais, o Salomão Ventura e o Esquadrão Vitória, esses gibis que eu produzo aqui de maneira autoral, você pode ler direto lá no site do Salomão Ventura. E se quiser comprar material físico, pode comprar que eu mando autografado para tua casa. Tem o link também aqui na descrição desse vídeo, beleza? Fico por aqui, gente. Se cuidem. Bom domingo e até a próxima.